Pessoal, para aqueles que estão assistindo aqui nas mídias, né? E aqui gravando aqui também para subir a aula no YouTube, vou falar hoje sobre os fundamentos da prescrição no manejo da tendinopatia do cotovelo, tá bom? Então, esta aula tem uma característica de orientação, que é o mais importante. E claro, né? Toda vez que eu começo uma aula como essa, eu gosto de deixar sempre algumas informações que são importantes até do ponto de vista jurídico, né? Do aviso legal e termos do uso educacional, até porque a aplicação de qualquer técnica ou protocolo que vai ser passado aqui nessa aula, ou abordagem, né? Ela tem que ser feita exclusivamente dentro dos limites legais da atuação profissional, respeitando a formação, titulação e o registro nos respectivos conselhos, né? CONFEF, CREFITO e outros, né? Então, nenhuma informação aqui nessa aula que está sendo gravada deve ser interpretada como recomendação terapêutica ou reabilitadora, nem como um substituto da atuação do profissional de saúde devidamente habilitado, tá? Então, isso é muito importante. Aí tem as características da responsabilidade, no qual eu declino aqui qualquer responsabilidade por eventuais efeitos adversos decorrentes da utilização inadequada, indiscriminada ou fora do contexto profissional deste material, tá bom? Mais uma vez, isso aqui é uma aula importante que vai estar disponível ali para o grupo VIP, mas estou gravando aqui nos stories para aqueles que não fazem parte do grupo VIP também terem acesso aqui a este material que é muito importante, tá? Então, mais uma vez, o objetivo hoje é falar o quê? Sobre tendinopatia, mas especificamente dos fundamentos da prescrição no manejo da tendinopatia do cotovelo, tudo bem? Vocês podem perceber que eu acabei de utilizar um termo diferente do que vocês ouvem na prática clínica. Eu falei justamente o quê? Tendinopatia. Eu não falei tendinite, né? Darran, por que você está falando tendinopatia e não tendinite? Inicialmente, pessoal, tendinite é um termo já é, ultrapassado, tá bom? O termo mais correto atualmente é tendinopatia, tá? E aí vou explicar por que é tendinopatia e não tendinite. Até porque tendinopatia, ela descreve aqui uma característica de várias mudanças, tudo bem? Que ocorrem de danos em um tendão que está doente, que vai induzir ali a dor ou redução da capacidade funcional. E nem sempre isso vai estar associado a um aspecto inflamatório, tá? Isso é muito importante, isso é uma baita diferença, tá bom? E quando a gente fala disso, a tendinopatia ela é justamente caracterizada por anormalidades, né, na microestrutura e na composição celular do tendão. Então você tem ali fragmentos de fibras de colágeno, você tem ali a, o acúmulo de glicosamina glicanos e aumento da vascularização, que nós chamamos de neovascularização e também de neoinervação. Então isso gera, de certa forma, mudanças adversas na nas propriedades mecânicas, né, de um tendão, tá? Então, por isso, a característica de tendinopatia e não tendinite, tudo bem? E aí que vem, né? Quando a gente fala de um tendão saudável, ah, nós temos aqui algumas diferenças, né? O tendão saudável, você tem ali, né, a presença de tenócitos, eles estão bem bonitinhos. Você tem ali fibras de colágeno do tipo 1. Você tem ali uma matriz extracelular, né? Tudo organizado. Você pode ver que as fibras elas estão predominantemente ali paralelas. Então, tá tudo bem. Tá tudo bacana. Mas quando a gente fala de uma tendinopatia, a característica de um tendão doente já é bem diferente. Então, você já tem uma degeneração das fibras de colágeno do tipo 1, e isso não é bom. Você vai ter ali uma neovascularização, como também você vai ter ali um processo de neoinervação, por isso associado à dor no processo de tendinopatia. Então você vai ter uma maior quantidade de fibras de colágeno do tipo 3, tudo bem? O volume dos tenócitos é diferente, então eles ficam mais longos, aumento do núcleo, do citoplasma. Então você tem várias características ali de um tendão saudável quando comparado com um tendão doente, né? Nesse caso, tendinopatia. E aí vem alguns fatores específicos, né, para a tendinopatia. Então você tem
fatores intrínsecos, exatamente. E quando eu falo de fatores intrínsecos, nós temos desordens metabólicas, diabetes, obesidade, hiperlipidemia e condições inflamatórias. Então, alunos e clientes pacientes que apresentam essas características, adivinhem, eles vão ter um tendão ali bem diferente, né? Com uma capacidade de remodelação já prejudicada quando comparado a uma pessoa ali aparentemente saudável. Então você tem histórico familiar, obesidade, próprio envelhecimento. Pessoas que têm limitação na mobilidade de uma articulação ou mobilidade excessiva de uma articulação, tá? É um fator de risco para tendinopatia. Fraqueza muscular, então pensando que a fraqueza muscular é um fator intrínseco, aí você pensa como profissional da área da saúde, né? No fortalecimento. É a forma que você vai fazer isso na periodização é o que mais importa, né? Então, você tem um déficit de controle neuromuscular, tá? E também nós também temos alguns fatores extrínsecos associados à tendinopatia. Então, nós temos o overuse, que é o uso em excesso. Nós temos o aumento repentino da intensidade ou da atividade, início de novas atividades, por exemplo, tendinopatia do manguito rotador. Então, eu estou falando aí de supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor. Acontecem em atividades com movimentos acima da cabeça, né? De abdução e rotação externa. Atividade de pulo, então você vai ter ali tendinopatia no tendão patelar. Corrida, tendinopatia no tendão de Aquiles, tudo bem? Então, são coisas específicas que às vezes na periodização profissional ele não tem muita atenção, né? A recuperação é fundamental, né? Então, uma falta de recuperação adequada entre os treinos é um fator de risco para a tendinopatia. Movimentos repetitivos de alta intensidade, o próprio trabalho, né? Posicionamento das mãos, do corpo, se vai ser em hiperextensão ou muita flexão, tudo isso, né? Ergonomia de forma geral e também medicamentos, exatamente. Estatinas, terapia de reposição hormonal, exatamente. O suco, infelizmente ou felizmente, o suco, né? Esteroides anabólicos androgênicos, eles alteram as propriedades mecânicas, né? De um tendão. Diminui essa capacidade de remodelação e por aí vai. Então, tudo isso tem que ser analisado na prática clínica. E para essa aula hoje, ou para esse bate-papo, eu estou utilizando dois artigos importantes. Um do Jornal de Fisioterapia, que ele fala do manejo, né, do controle disso na tendinopatia lateral do cotovelo, que vocês e a gente sempre vai ouvir como tendinite, né, ou cotovelo do tenista. Então, tendinite lateral, tendinite medial. Mas lembre que o termo correto é tendinopatia. Mas, na prática clínica, os senhores ainda ouvirão o termo tendinite, né? Tendinite ali, epicondilite, que é justamente na parte ou medial e lateral, tá? Mas o foco dessa aula de hoje é na parte lateral, tudo bem? Lateral. Então vamos lá. Então aqui nessa figura que eu estou apresentando aqui, nós temos um local comum de tendinopatia, né? De lesão, que é justamente ali dos extensores, tá? Do punho, tá bom? A origem desses músculos fica justamente aonde? No epicôndilo lateral. Os flexores, né, é já no epicôndilo medial, tudo bem? E aqui também, nessa figura B, eu mostro algo aqui ilustrativo, né? Demonstrando uma área de tendinopatia crônica. Tá, mas qual a importância disso? Primeiro, né, vamos entender. O aluno, o cliente paciente que possui ali tendinopatia, ele vai apresentar dor ao realizar a apreensão manual, tudo bem? Ao segurar um objeto. Então, isso já é um sinal, tá? A palpação, então você apalpar o local, que é justamente ali o epicôndilo lateral, a parte lateral do cotovelo, ele também vai sentir dor. Então, já é um outro sinal. E aí vem um negócio interessante, né? Quando nós falamos de tendinopatia. O quê? Já que eu estou falando de tendinopatia lateral do cotovelo, vamos pensar aqui nos extensores, tudo bem? Aqueles que fazem extensão. Então você tem o extensor radial longo do carpo. Ele faz movimento como extensão de punho e também o que? Abdução. Então, se a pessoa ela vai possuir uma tendinopatia lateral do cotovelo, então ela vai sentir dor
ao realizar esse movimento de extensão de punho à abdução. Um teste específico é também de extensão das falanges, tá? É fácil, ele vai sentir dor durante a extensão do punho ou a extensão ali das falanges, quando o avaliador ele impõe ali uma resistência. Pronto. Isso aí é a característica de um possível diagnóstico ali de uma tendinopatia lateral do cotovelo, o que grande parte das pessoas entendem como cotovelo do tenista ou tendinite, né? Ou picondilite, por aí vai, tá bom? Mas lembre que eu falei que o termo correto agora é o quê? Tendinopatia. Então, feitos esses testes, aí vem a parte da prescrição, né? Então, vejam, pessoal, se o aluno, o cliente, o paciente, o atleta, ele sente dor na extensão de punho, como também a abdução, nós temos alguns exercícios que vão favorecer a extensão. Sim, que o aluno, o cliente, o paciente, o atleta vão ter que fazer extensão. Tá, mas ele sente dor. Vamos colocar aqui uma possível e breve adaptação. Na abdução de ombro, quando ele faz ali a abdução de ombro, ele não está segurando o halter assim? E o vetor está para baixo. Como o vetor da força está para baixo, logo ele vai ter que fazer uma isometria. Provavelmente ele vai sentir dor na abdução lateral, tudo bem? De ombro. Então, e se você mudar a abdução lateral de ombro para fazer o desenvolvimento na máquina? Você pode ver que, cara, ele não vai sentir dor. Então, a adaptação de alguns exercícios físicos são interessantes nesse processo. Tá, mas não é tão simples assim. Até porque a prescrição de uma pessoa que possui tendinopatia lateral do cotovelo não é uma receita de bolo, porra. Não é simples assim, tudo bem? E aqui eu apresento para os senhores, é um guideline interessante, mas aqui nós temos algumas informações interessantes que devem levar em conta para a prática clínica. O guideline específico ele foi criado para pós-cirurgia ali, né, de uma tendinopatia, tudo bem? Na parte, de novo, lateral do cotovelo. Então, isso é aplicado aqui pós-cirurgia. Mas algumas informações são importantes para nós, né, na prática clínica. Por exemplo, coisas que a gente sabe, que é aumentar a força, ou também, não só força, como também a resistência muscular dos extensores e flexores, que é já uma preparação para as atividades de reabilitação funcional e treinamento. Algumas precauções, edema e controle do edema e inflamação com aplicação de gelo. Então, após o processo de reabilitação ou prática da atividade física, pode ser do exercício físico, né, ou reabilitação, pode ser recomendado ao aluno, cliente ou paciente a aplicação de gelo 20 minutos após, justamente porque isso tem um controle específico de edema e inflamação. O uso de talas específicas, exatamente para deixar ali a mão numa posição neutra e evitar com que seu aluno, cliente, paciente faça ali movimentos específicos que possam agravar aquilo que ele já tem. Então, o uso de talas às vezes pode ser interessante. E aí vem um negócio bacana aqui, né? Evitar exercícios para o cotovelo quando o indivíduo já apresenta dor mais do que 12 horas, isso é importante. E quando a gente fala da prescrição no dia a dia ali, uma das coisas que eu já utilizei e realmente funciona, e também por sugestão da literatura científica, é o uso da escala visual analógica. Então ali eles têm um ponto de corte importante. Qual? 4. Tudo bem? Tem que ficar menor ou igual a 4, numa escala que vai de 0 a 10. Vocês estão entendendo? Então, as atividades que você vai fazer ali de reabilitação ou fortalecimento específico, nessa escala visual analógica, não pode ali ultrapassar ali no caso, né, dessa orientação, o valor de 4, na escala visual analógica, tudo bem? E também, quando a gente fala de dor pós-treino, que também pode acontecer pós o processo ali de reabilitação, como também de fortalecimento, um com o fisioterapeuta e outro com o profissional de educação física, é que essa dor também pós-reabilitação ou treino também não pode ficar acima de 4. Então tem que ter esse controle. Tudo bem? Então é importante ter essa progressão. Mas isso aqui é o básico. Ainda é muito simples isso. Então nós temos aqui uma das coisas que ele sugere, né? Que são exercícios terapêuticos sugeridos como progressão de fortalecimento dos flexores e extensores. Então você pode começar ali com exercícios isométricos, aumentando gradativamente ali a intensidade. Mas lembra, stay
pain-free, ou seja, livre de dor, tá bom? Então, exercícios isométricos, eles têm demonstrado um efeito bom de fortalecimento, também como efeito analgésico, no tratamento de tendinopatias e lesões, tá? Focar também na amplitude do movimento, isso é muito importante. Restaurar a amplitude de movimento ali total ali do punho de forma ativa, então, de forma ativa e supervisionada, tudo bem? E outra coisa interessante, fortalecimento escapular e da postura. Aí a gente fala, caramba, Darma, mas o que tem a ver fortalecimento escapular e da postura? Tudo, pessoal. Felizmente ou infelizmente, às vezes a dor ali nos membros superiores, então estou falando assim de bíceps, punho, por aí vai, pode ser relacionado a algum pensamento ou um comprimento ali do saco dural ou de uma raiz nervosa específica. E então isso também tem que ser avaliado, tá? E não é sacanagem, isso é muito sério, tudo bem? Aí nós temos aqui um prognóstico, um contínuo. Quando eu falo esse contínuo, é o seguinte: você vai ter aqueles alunos, clientes ou pacientes com bom prognóstico e você vai ter aqueles com prognóstico moderado e aqueles com prognóstico bem ruim, tudo bem? Primeiro, é importante utilizar uma avaliação, se tem um questionário específico para isso, tá? Inclusive validado cientificamente para a avaliação da tendinopatia lateral ou do cotovelo de tenista, tudo bem? Vou aqui falar rapidamente para vocês como é que é. É bem simplesinho mesmo, tá? O nome dele é PRTEE, que é Patient Related Tennis Elbow Evaluation, tá? Então ele tem algumas perguntas específicas. Dor no seu braço afetado. Então a gente pergunta assim: pontue o grau médio de dor em seu braço na última semana, marcando o número que melhor descreve sua dor, uma escala de 0 a 10, que é a escala visual analógica. 0 significa que você não sentiu nenhuma dor, e 10 significa que você teve a pior dor imaginável. Então tem várias perguntas específicas dessa característica. E aí ele vai colocando. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o seguinte. O que, Darham? Voltando aqui. O paciente que apresenta um bom prognóstico, nessa escala, ele vai apresentar uma pontuação abaixo de 54, de 100. A duração da dor é de 3 meses ou menos. E ele não tem indicadores prognósticos de adversos, tudo bem? Quando eu falo indicadores prognósticos adversos, pessoal, significa o quê? Que é dor ao mesmo tempo no pescoço, como também dor nos braços, aí que eu falo, né? Às vezes ali uma radiculopatia, um pinçamento, comprimir ali o saco dural de uma região específica que gera essa dor nos segmentos ali associados, né? Então, concomitante dor ou dor ao mesmo tempo do pescoço, como também do braço. Então, trabalho manual repetitivo ali, altamente repetitivo, altos níveis de dor e incapacidade. Então, nesse caso, um paciente com prognóstico ruim, ele vai apresentar naquela escala um valor acima de 54, uma escala de 0 a 100, e numa temperatura ali de mais ou menos 13 graus, temperatura ali, ele vai apresentar uma hiperalgesia, ou seja, uma resposta, né, exacerbada de dor nessa característica, tá? Então, aí você tem um paciente com prognóstico bom, prognóstico ruim, aluno, cliente, o paciente ou atleta. Aí vem uma questão interessante, né? Tá, mas qual é a característica do seu aluno, cliente, paciente e atleta? Ele tem um prognóstico aqui bom ou ele tem aqui um prognóstico ruim? Então, assim, a atuação aqui do profissional, ela vai muito mais além, porque você tem a educação do paciente ou escolarização do paciente, nesse caso, a explicação do que é uma tendinopatia, do controle da sobrecarga local, adaptação da ergonomia local de trabalho específico, explicação para o seu aluno, cliente, paciente ou atleta e por aí vai. E aí você tem os exercícios, né? A gente fala assim, mas vai melhorar em quanto tempo, Darwin? Depende da característica do aluno, cliente, paciente ou atleta. Um prognóstico bom, às vezes até em 6 semanas, às vezes 12 semanas, tudo bem?
Então, depende, não é uma receita de bolo, tá? E aí, mais uma vez, tem os exercícios isométricos, concêntricos, excêntricos, fortalecimento geral ali de membros superiores que pode ser utilizado, tá bom? E fica essa dica, né? Então, assim, tem que ser avaliado, tá? Então, esse prognóstico aqui que foi apresentado é interessante, esse prognóstico contínuo aqui que eu acabei de comentar. Daí vem um negócio interessante, né? Até em termos para a gente considerar para prescrição. A patologia do tendão, né? Existe um contínuo. Então, esse artigo, que foi publicado no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, do Cook e Purdam, muito legal, galera. Publicado em 2008, mas ainda muito citado atualmente. Ele coloca aqui uns modelos interessantes, né? Quando a gente fala de modelo, como assim, Darran? Exatamente, modelo de um contínuo de patologia ali de um tendão, tudo bem? Para a gente entender. Primeiro, nós temos o que é chamado de patologia reativa, tá? Que é isso aqui que, pelo menos a galera aqui do grupo VIP vai visualizar, mas vocês aqui eu comento. Um é chamado aqui de patologia reativa, tá, Darran? Mas o que é uma, não patologia reativa, tendinopatia reativa. Mas o que seria, Darran, essa tendinopatia reativa? É uma resposta não inflamatória, proliferativa, das células, como também matriz extracelular, que ocorre após uma tensão aguda ou sobrecarga ali de compressão, tudo bem? Então isso resulta numa resposta adaptativa do tendão, na espessura, tudo bem? Como também na área de secção transversa. Isso é importante, Darran? Pô, isso é muito, né? Então isso é uma adaptação que nós queremos. Mas aí você tem uma outra. O que nesse contínuo? O tendon disrepair. Caramba, galera. O tendon disrepair aqui ele não é legal, tá? Então, quando a gente fala de tendon disrepair, é justamente uma tentativa do tendão de voltar ao estado anterior, tudo bem? A um estado similar de uma tendinopatia reativa. Mas ele vai apresentar já uma grande quebra da matriz extracelular. Então, assim, de forma geral, você tem um aumento do número de células na característica de um tendão que tenta voltar à sua característica natural, aumento da quantidade de condrócitos, miofibroblastos. Então, você também vai ter um aumento da produção de proteínas específicas, proteoglicano, colágeno. Então, isso não é bom, isso não é ruim. Fora também a degradação das fibras de colágeno do tipo 1 e aumento das fibras de colágeno do tipo 3, né? E a desorganização ali, neovascularização, neoinervação, aquelas coisas que eu comentei anteriormente. E por último, pessoal, nós temos o que é chamado de, cara, esse último aqui é tendinopatia degenerativa. Então, assim, na tendinopatia degenerativa, o que a literatura científica aponta hoje, tá? Infelizmente, a probabilidade e a capacidade do tendão voltar ao seu estado natural não acontece mais, tudo bem? Principalmente no estágio de degeneração. Degeneração associada ali ao tendão, né? Então, assim, uma vez alcançado esse estágio de degeneração, então, de certa forma, em grande parte das vezes, você vai ter uma incapacidade do tendão de recuperar o seu estado natural. Então, embora o tendão ele consiga melhorar ali a sua função, tudo bem? Ele não retorna ao seu tamanho natural, ou como também a morfologia e as características anteriores. Não volta. E aí que vem os cuidados, né? Qual? É muito comum hoje nós termos e atendermos na prática clínica pessoas que têm ali tendinopatia. Então eu mesmo, Darran, eu tenho tendinopatia do subescapular, do supraespinhoso e do infraespinhoso, tá? Menos do redondo menor, mas assim, mas eu tenho tendinopatia do supraespinhoso, infraespinhoso e subescapular. E aí, Darran? Pois mas eu tô naquela tendinopatia reativa. E dependendo daquilo que eu fizer na prática clínica, se eu não tiver o cuidado, ou um bom profissional que me acompanhe,
Da tendinopatia reativa, né? Ou já naquele tipo de tendinopatia que tenta voltar ao estado natural, futuramente eu posso progredir para uma tendinopatia degenerativa. Isso é bom? Não, isso é muito ruim, não é? Porque diminui a capacidade ali fisiológica e elástica do meu tendão. Então, eu fico cada vez mais próximo a uma ruptura. E aí, então, como é que você vai fazer? Como é que você vai prescrever isso na prática clínica? Então, nós temos, por exemplo, uma das coisas importantes a serem evitadas, alongamento, até porque a adaptação no tendão é sobrecarga dependente. Então, alongamento evita ali. O treinamento excêntrico, ele é bacana, tá? O treinamento excêntrico, particularmente o treinamento excêntrico, ele pode ser utilizado, mas tem que ser feito com cuidado, bastante cuidado. Então, ele tem demonstrado na literatura científica, revisões sistemáticas e meta-análises. Ele tem demonstrado a melhorar a estrutura do tendão, a parte da dor, melhorar a produção de colágeno, tudo bem? Principalmente em tendões que já apresentam ali essa característica de tentar voltar ao normal, né? Então, o treinamento excêntrico é muito efetivo ali no tratamento e alívio da dor, nesse caso, da tendinopatia. Mas lembra, feito com cautela e supervisão. Não é aplicar de forma aleatória um treinamento excêntrico daquilo que você viu ali nas mídias sociais. Não é assim. Mas em 4 a 6 semanas ele já apresenta bons resultados, cara. Isso é legal, né? Então, o treinamento excêntrico é muito benéfico nesse caso da dor, função e retorno às atividades. Dá para ser aplicado? Dá, mas com cuidado. Fora também que nesse processo de aplicação de estímulo, lembra que eu falei da recuperação? Então, para a produção ali de colágeno, fibras de colágeno tipo 1, 3 dias, né? Após um treinamento intenso. Então, você já começa a perceber de tempos adequados de recuperação quando você vai tratar um aluno, cliente, paciente com essa característica. Tudo bem? Então, viram que não é simples, não é algo que você vai chegar ali e prescrever de forma direta. Não, tem que entender do processo, tem que entender a origem e inserção do músculo, tem que entender onde é que está acontecendo o processo de tendinopatia. Aí você vai entender o que é tendinopatia, as alterações ali que ocorrem, os fatores de risco associados, até para você depois fazer a adaptação do exercício. Entenderam? Então é isso, ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive essa aula, ela vai ser melhorada e vou colocar como aula bônus lá para as pessoas que já fizeram o meu curso online, que é justamente sobre isso, que foi aquele workshop de prescrição de hipertrofia clínica. A aula já está gravada, está lá na Hotmart, mas isso aqui vai ser um bônus, né? Que eu vou também colocar lá. Mas claro, muito mais do que isso. Não vai ser somente uma aula de 31 minutos, vai ser uma aula de 3 horas no caso. Eu vou abordar bem o processo aqui.